falamos sobre essa temática, tem pessoas que se lembram de nós, se lembram da gente no dia do aniversário. Chega ali aquela data natalícia e começamos a receber mensagens, músicas e outros amparados, muitas vezes uma lembrancinha, outros uma festa de surpresa. De maneira que, se a gente for meditar, for observar essas pessoas, elas estão lembradas o ano inteiro, não é só na data do aniversário. Aí quando chega aquele dia exatamente, aí oferece a festividade. Mas alguém que passa todo ano sem lembrar que existimos, como poderá se lembrar no dia do nosso aniversário? É impossível. A menos que saia um sussurro por aí, vai ter festa, vai ter aniversário. Então a pessoa manda aquela mensagem, né, de penetra: oh, parabéns, feliz aniversário, quero estar ao seu lado nesse momento especial, que você continue sendo a pessoa que é. Uma mensagem assim, esses jargões já que estão em prazo de validade, isso para ser convidado para a festa. Então isso acontece muito, porque somos interesseiros, tendentes a só buscar benefícios e vantagens. Isso na esfera que vivemos. Todavia, se tratando das coisas de Deus, lamentavelmente, essas coisas também acontecem em relação a Deus. De maneira que o pecador só se lembra do Senhor na hora da necessidade, na hora da aflição. Porque se estivesse ligado com o reino de Deus, a necessidade, a aflição, a precisão bateria na porta da frente e na mesma hora bateria retirada pela porta de trás, porque não fica. A Bíblia diz que as dificuldades do ímpio também vêm para o justo, mas Deus livra todos daqueles que são fiéis. Então, quem está lembrado, quem vive em uma eterna comunhão com Deus, pode chegar dificuldades, pode chegar lágrimas, mas a alegria também flui rapidamente. É tanto que no livro de Eclesiastes Deus começa a fazer grandes declarações de amor para não ver os homens, os pecadores se perderem. E no livro de Eclesiastes eu considero isso uma declaração universal do amor de Deus para com os pecadores, quando ele diz: lembra-te também do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha os dias maus e chegue os anos, o qual vem a dizer: não tem nele mais contentamento. Então, observe uma coisa. Deus aqui clamando para que a gente fique sempre ligado, fique sempre conectado com o reino de Deus, porque quando nós nos desprendemos de Deus, a tendência é nos machucar. Eu costumo dizer, eu comparo uma coisa desse tipo como aquela criança bem pequenininha que anda com o papai ou com a mamãe. O papai e a mamãe têm que pegar na mão dela, não é a criança pegar na mão do pai, porque se a criança pegar na mão do pai, do primeiro a bala ela vai ficar, mas quando o papai pega na mão desse filho, então não tem como perder. O que eu quero dizer com isso é que para você estar conectado, para que Deus pegue na sua mão, é necessário que você dê sinal, que você não perca esse contato, essa comunhão, que você não rompa, isso é uma figura de linguagem, essa comunhão com o Senhor. Porque em relação às coisas de Deus, as coisas dos atos funcionam assim: Deus dá, Deus derrama, Deus abençoa, mas é necessário também uma atividade dos pecadores. Não é só Deus fazer a parte dele, ele já deu testemunho, já deu prova que nos ama incondicionalmente. Agora é necessário chegarmos a ele, porque não é por força nem por violência. E se tratando também aqui da mocidade, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eu considero a mocidade a pior fase do ser humano. Não é que o moço não mereça notoriedade, que ele não preste.
É por ser um período de muito brilho, descoberta, frivolidade, coisas que começam a se mexer, se balançar, chamar a atenção. É um período que os jovens tendem a se divertir mais, está no ápice, está com toda a energia vital, e nesse período é muito bom para a saúde, é muito bom para as conquistas, mas também isso às vezes os embriaga em relação ao mundo espiritual, e a maioria chega a abandonar o Senhor. Assim diz a palavra de Deus, que os jovens tendem a abandonar o Senhor. E existem muitos casos desse tipo. É uma fase tão perturbada que a gente que trabalha com constelação, que é aquela terapia familiar, de união de famílias, de união de casais, a gente diariamente nós temos que fazer aquela série de avaliações, de exercícios, de consulências com as pessoas. E nós ouvimos muito de mães e de pais jovens, isso vou relatar também em relação ao reino de Deus, que abandonam seus filhos. Gera, a mãe pega o filho, deixa na casa da mãe, na casa da avó no caso, ganha o mundo, vai embora. O pai gera uma criança ou uma mulher, não assume, some para não pagar os direitos. E quando passa-se os anos, quando a vida passa, que não tem mais sentido, que chega a velhice, normalmente essas pessoas voltam para os filhos, faz aquele clamor, faz aquele teatrinho de baixa produção e começa a falar: olha, me perdoa, eu era moço, eu era jovem, não sabia o que estava fazendo, eu não fiz por mal, mas sabia o que estava fazendo, porque é uma fase de muita energia, muito entendimento, é uma fase que as pessoas se formam profissionalmente, é uma fase que as pessoas se rompem os laços da casa do pai e da mãe e passam a ter vida própria. Como não sabia? Não estou falando de uma criança de 5, 6 anos, de uma criança inconsequente que não assuma as suas ações. Não estou falando de um semetecapto, que é inapto, que é doido. Não é doido porque se formou, porque arranjou um emprego. Não é lunático. Nem estou falando de um ser decrépito, que é gagá, que está arruinado, que caducou, que a mente não funciona mais. Estou falando de pessoas jovens, tendenciosos a abandonar os grandes amores. E não existe amor mais profundo, mais contundente, mais amoroso do que o amor de pai, de mãe, de filhos, um pelo outro. E abandonam. Motivo pelo qual Deus agora faz esse clamor: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que chegue a tua velhice e diga: não tenho mais prazer, não tenho mais alegria, não tenho mais força para fazer a obra, não tenho mais saúde para ficar 2 horas em um banco prestando culto a Deus, porque o reumatismo, a artrose, o coração não funciona bem, eu fico muito cansado. Então essa é a tendência das pessoas. E quando falo aqui sobre a mocidade, não falo só do âmbito psicológico, estou falando do âmbito espiritual, porque você saiba de uma coisa, que a nossa alma é eterna, ela é sempre jovem. O corpo pode envelhecer, pode adoecer, pode descer à sepultura, mas a alma é sempre jovem. E agora nós estamos diante de uma nova situação. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Estou falando também do âmbito espiritual. Porque as pessoas geralmente arranjam algum argumento. Uma hora diz: eu sou criança, eu não entendo. Outra hora vai dizer: eu sou jovem, eu tenho as coisas para resolver, quando ficar velho eu dou conta. E quando chega a velhice,
Agora essas pessoas dizem, não tenho mais força, não tenho alegria, e passa todo o tempo esquecido de Deus, mas quando chega no dia da sepultura, se apresenta a Deus. Como? E a vergonha é tão grande para quem vai sem Deus, e o opróbrio é tão grande para os que ficam, que ele sabe que não pode mais clamar a Jesus Cristo. Ele sabe que não tem mais força, não tem mais autoridade para pedir a salvação a Jesus Cristo, porque Hebreus 9:27 diz que depois da morte segue-se a juízo. E para se dar um jeitinho brasileiro, as pessoas começam nas suas preces dizer: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Não estou criticando, estou dizendo que as pessoas fazem isso porque o opróbrio, a culpabilidade, a falta de autoridade, a convicção que Jesus não vai botar no céu é tão grande que fica procurando subterfúgio, porque a pessoa passou toda a vida esquecida de Deus, nunca lembrou que existe um Criador. E quando vai lá, é no dia do batismo, é no dia do casamento, ou no dia de enterrar algum ente querido. Essa é a vergonha nacional, essa é a vergonha mundial. E eu falei sobre a infância, falei sobre a juventude, falei sobre a velhice, e vou provar biblicamente. Quando Deus chama e diz: sou uma criança, vamos lembrar lá de Jeremias capítulo 1, versículo 6. Quando Deus chama Jeremias: Jeremias, vem cá, Jeremias. É grifo meu, né? Estou traduzindo da maneira mais fácil. Estou precisando de ti para ir ali em Israel e levar uma palavra de minha parte. Aí Jeremias disse: ah, Senhor, eu não posso, Senhor, falar não, porque sou ainda uma criança. O período de criança, segundo Freud, né, nosso pai da psicoanálise, é com 10 anos. Então eu vou dizer aqui que Jeremias tinha 10 anos. E se eu sou uma criança, não sei falar. E olhe como as pessoas dão desculpa a Deus. E aqueles que se fecham na juventude, que querem aproveitar a juventude, inventa dizer: ah, eu não sou mais criança, eu já sei falar. Faz como Isaías no capítulo 6, versículo 5. Deus chama Isaías: Isaías, a quem enviarei? Isaías, ah, Senhor. Capítulo 6, versículo 5. Estou traduzindo para não a gente ganhar tempo. Não é perder tempo, é porque o programa é rápido demais. Isaías diz: ah, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quer que eu traduza? Isaías diz: ah, Senhor, eu não posso pregar a tua palavra não, que eu gosto de pornografia, eu gosto de piada imoral, e o povo também gosta. Como é que eu vou pregar a tua palavra se eu gosto da safadeza? Ora, lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios. O que é isso? Tem nem o que questionar. Não precisa de um curso de teologia. Não preciso ser formado em letras para dizer isso. Era jovem, moço, né, com todo o clangor da mocidade, com toda a jocosidade da mocidade, a graça, a beleza. Disse: eu sou imoral, não posso não. Deus: vem cá, Isaías. Diz a Bíblia que foi lá no templo, no altar, pegou uma brasa, o anjo queimou os lábios de Isaías. E disse: a quem enviarei? A Isaías, com lábios já purificados, diz: ó Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus está precisando de homens e de mulheres, está precisando de você, sem essa desculpa que é criança, sem essa desculpa que gosta de safadeza, porque Deus vai começar a queimar lábios em Alagoa Nova. Deus vai começar a cortar línguas imorais, línguas politizadas, línguas destruidoras, línguas que
clamam mal, língua que levanta o perjúri, e vai colocar agora a língua dos anjos, porque Deus, em pleno século XXI, no meio dessa demanda de pornografia, de imoralidade, de religiosidade, de coisas destrutivas, Deus vai fazer uma transformação na boca de muitas pessoas que gostavam de destruir, que gostavam de fofocar, que gostavam de mexericar, para agora falar uma língua como essa que fala agora para vocês, dizendo que só o Senhor salva, só o Senhor batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Mas nesse grupo também tem os velhinhos, tem os que já estão cansados. Moisés viveu 3 fases, 40 anos, viveu os 40 anos no deserto, na casa do faraó de Milho, aprendendo as línguas, aritmética, matemática, tudo. Depois de 40 anos no deserto, já com 40 anos de vida, Deus chama Moisés, ele se achando velho. Nem podia dizer que era uma criança, nem podia dizer que era mais jovem, nem podia dizer que gostava de piada moral. Aí disse: ah, Senhor, lá no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 10, esquecido de Deus: ah, Senhor, eu não sou eloquente em falas, eu não sei falar, Senhor. Alguns teólogos dizem que ele era gago, outros dizem que ele era contundente em palavras, dizem que gostava de dar umas pancadinhas, umas palavrinhas fortes. Olha, eu não sou eloquente não sei falar não, minhas palavras são duronas. Mas Deus, no meio de uma sarça ardente, de um fogo, em uma planta, transformou a vida de Moisés. E tudo isso aconteceu porque esses homens, em um momento, lembrou-se de Deus, mesmo da infância, mesmo da juventude, mesmo tenro, mesmo velho, agora se levantaram para servir a Deus. Como Deus nesse dia está chamando você. Você não está escutando esse programa aqui na Rádio Pirau FM, na Rádio Missão América, no nosso canal, porque quer, foi porque o Espírito Santo te prendeu, mandando você se lembrar dele. Porque todo malandro espiritual, todo vagabundo espiritual inventa uma desculpa para não servir a Deus, um argumento qualquer para justificar o abandono e o esquecimento ao Senhor. E não é isso que Deus quer para a sua vida, porque eu e você, nós temos uma alma que já falei que é eterna. E quando nós morrermos, para onde nós iremos? Eu tenho convicção que Jesus vai me transformar, vai me colocar no céu. Você tem essa mesma convicção? Ou você vai ficar procurando justificativa, tentando esquecer, tentando esquecer? O salmista, com toda a autoridade, falou, Salmo 77, 11, 12. Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Isso que nós estamos fazendo. O salmista chegou um momento, nós percebemos aqui, que ele começou a se lembrar dos livramentos, das prosperidades, da comunhão com Deus. E disse, eu me lembrarei do Senhor, certamente que eu me lembrarei das maravilhas da antiguidade. Da antiguidade não é a era do rococó que ficou, não é a idade medina, não é a idade do metal, do aço, do fogo. São os dias que ficaram para trás, quando você estava prestes a morrer, e Deus lhe levantou, lhe deu um livramento. Quando eu e você passamos pela Covid e estamos aqui contando a história. Quando eu e você passamos por um curso onde alguém dizia não tem condição, não tem capacidade, e nós estamos aqui. Quantos e quantos dessa cidade quiseram bloquear, quiseram barrar a minha vida, disseram não tem condição de ser pastor. E eu, com tanta
tanta dificuldade no pior período da minha vida, pagando um seminário caro, e hoje eu posso ir até aqui e me ajudou o Senhor. Quantos não disseram isso para você, que você não serve para nada? Quantos ainda continuam dizendo que você é um bêbado, que você é uma prostituta, que você é uma pessoa inveterada, deturpada, pervertida sexualmente? E você acredita e cai nas sarjetas e cai nas mentiras do diabo. Mas lembre-se que você está vivo porque Deus não esqueceu de você, mas você tem esquecido de Deus, você tem abandonado esse primeiro amor. Que você faça feito o salmista: meditarei também em todas as suas obras e falarei dos seus feitos. Sabe o que é falar dos feitos? E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É esquecer essas coisas que não edificam, essas coisas que não vão te dar direito à vida eterna, que faz você perder tempo. Essas preces vazias, que não tem o calor do Espírito Santo. Pode até ter um nome santo, mas não tem o Espírito Santo de Deus, que não lhe conforta, que você repete, 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 e continua no vazio existencial. Que muitas vezes, por uma emoção, pelo desejo de devoção, você sente alegria momentânea, mas em poucos minutos você está novamente em decadência, em tristeza, procurando subterfúgio espiritual, porque está esquecendo de Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa. Eu quero lhe dizer duas coisas. O primeiro sinal de uma pessoa que não lembra de Deus, que é a ingratidão. É a ingratidão. Deus manda chuva, Deus manda alimento, Deus manda saúde, Deus manda livramento, Deus abre portas de emprego, até mesmo nos momentos de necessidade. Alguém bate a tua porta, leva comida, leva medicação, faz campanha e te abençoa, e você vai agradecer a outras coisas ao invés de agradecer a Deus. Você se lembra logo do seu santinho de devoção, não lembra de Deus, que provém todas as coisas. Sem Deus tudo, com Deus tudo, digo melhor, me desculpe, e sem Deus nada. A primeira coisa, o primeiro sinal de uma pessoa que não lembra de Deus é ingratidão. Recebe e agradece ao outro. Vou repetir, já falei aqui, vou repetir. Você recebe uma bênção do prefeito e vai agradecer o secretário. Entendeu? Deu para entender? Você recebe uma bênção do pai e vai agradecer a mãe. Quem te abençoou foi o pai, não foi a mãe. Não pode até agradecer ela também, não tem problema, mas vai agradecer quem está ali abençoando. O segundo sinal é uma vida escravocetada. O que é o escravocetada? É a vida no pecado. É uma vida que não se desprende. É uma vida, é um loop, volta sempre ao mesmo ponto. Peca no outro dia, peca de novo na mesma coisa. É cachaça, é prostituta, é idolatria. Aí o salmista, vendo esse loop é repetição. No Salmo 77, onde diz: lembrarei dos feitos do Senhor, lembrarei dos teus milagres. Você se lembra dos milagres que Deus fez na sua vida? Você se lembra quando as portas estavam fechadas, que ninguém lhe dava valor, e de repente que as coisas começaram a acontecer? Alguém se comoveu com a sua dor, alguém sentiu a sua solidão, e lhe chamou, e lhe honrou, e lhe deu uma oportunidade, porque Deus assim fez.
Quantas pessoas nesse meu humilde município hoje estão vivendo uma vida de dor, de depressão, de abandono, que seja pela conjugalidade, o cônjuge abandonou, distrata, não compreende, não entende o que você quer, não entende suas necessidades físicas, biológicas, emocionais, espirituais. Quantas pessoas nesse município perderam o emprego, perderam o salário, estão tomados por uma depressão. Isso é normal, isso é humano. Estão querendo tirar a sua vida. Mas comece a lembrar de Deus. Tem solução para a sua vida. Tem uma saída para o seu sofrimento. Se eu chegasse nesse momento, eu digo com toda a autoridade que eu tenho, ninguém tem vida social no âmbito da pregação evangélica mais do que eu. Eu não tenho essa vida social pública, né? De festa, de balançar, de babar, de correr atrás de homem, não. Eu tenho vida social no mundo espiritual, nas comunidades, no meio das pessoas onde prego o evangelho. Minha missão é essa: adorar, servir, glorificar a Deus e não ao homem. Se ter vida social é balançar o homem, vá balançar Satanás, que eu balanço, eu glorifico a Deus. Mas se eu chegasse baseado na minha experiência, na minha vivência, e dissesse para qualquer pessoa: você se lembra de um benefício que um político lhe fez? Automaticamente a pessoa pensa: não, emprego, um carro, um transporte, uma medicação. Eu me lembro. Eu me lembro. Parabéns. Se eu invertesse a polaridade do espiritual para o material, se eu não perguntasse o favor que o político fez e dissesse: olha, você se lembra de um benefício que Deus lhe fez? A pessoa gaguejaria, vai gaguejar, gaguejar mesmo porque quis, vai gaguejar, eu lembro, são muitos. Até o computador começou. As pessoas ficam ali: eu lembro, mas me diga um. As pessoas queriam pensar ali e esquecer do dom da vida, da respiração, do alimento, da saúde, da prosperidade, da manhã que se levantou, que poderia ter continuado morto e não saberia responder. Sabe por que isso acontece? As pessoas lembram dos favores humanos, mas não lembram dos favores, dos benefícios espirituais. É porque as pessoas têm políticos, têm amigos, têm benfeitores de estimação, mas não tem nenhuma estima, não tem nenhum respeito, não tem nenhuma consideração pelo Deus que dá o dom da vida, pelo Deus que diuturnamente labuta e trabalha com a igreja para que essa pessoa entre no evangelho e encontre a paz e a eternidade. É intrigante, é gritante, é de doer a alma, é de corroer os ossos. Mas eu tenho que falar essas coisas. Eu tenho que dizer a você: lembra-te do teu Criador em vida. Lembra-te do teu Criador nesse momento. Lembra que tu tem uma alma para o teu bem. Deus não precisa de mim nem de você. Deus sem um homem, ele é Deus. Mas o homem sem Deus, ele é nada. Vou terminar. Para todos os ingratos que não lembram de Deus, que diz que ama Deus, que diz que tem Deus, que até participa de uma liturgia, mas quando sai dali fica para trás, para que nesse momento eles se convertam em gratidão. Salmos 105, apenas a parte A.
Lembre-se das maravilhas que Deus fez no meio dos seus povos. Então você é povo de Deus, se lembre das maravilhas que Ele fez e receba a vida eterna em nome de Jesus, amém.